Fala, galera. Estamos aqui começando nosso Deep. Que bom você com a gente, cara. Tô eu e a Thaís aqui hoje. Então, cara, como tá sendo essa quarentena aí? O que você tem feito em casa? Eu tenho assistido Friends pra sempre, desde sempre. Quarentena não é férias, né, galera? Choremos, chora Israel. Mas, cara, hoje no nosso Deep, vamos ter Julinho na palavra, trazendo uma mensagem de Deus pra gente. E no louvor vamos ter quem, Thaís? Bravo. Então, cara, fica com a gente, curte com a gente, adora o ser com a gente. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que fez, eu cantarei da graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando eu estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo, eu cantarei da graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que me lembrarei, hoje tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que fez, eu cantarei da graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que fez, me lembrarei, hoje tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Boa noite.
Que Deus possa estar te abençoando, aonde quer que você esteja neste momento. Mais um culto a Deus realizado nesta noite. Um culto que estamos prestando ao Senhor neste tempo de crise, neste tempo de lutas. Mas Deus, Ele é por nós. E aonde você estiver, que você possa estar assim louvando conosco, cantando ao Senhor, glorificando e engrandecendo o nome dEle, porque Ele merece, Ele não muda, Ele está sempre conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Então, vamos assim estar adorando ao Senhor. Chame aí a sua família, se achegue mais perto aí da TV, vamos estar glorificando o nome do nosso Deus. La 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 la. Pecado tentou me levar pra longe do amor. A morte e o mal tentaram superar a irresistível graça. A maravilhosa graça me achou. O amor que vence a morte triunfou. Pecado tentou me levar pra longe do amor. A morte e o mal tentaram superar a irresistível graça. A maravilhosa graça me achou. O amor que vence a morte triunfou. Eleve seus pensamentos ao Senhor nesta hora. Cante essa canção aonde você estiver.
engrandecer o seu nome, ó Pai. Te dizer que tu és bondoso conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor está aqui neste momento. Ó Deus, sê com as nossas vidas, ó Pai, neste momento em que o mundo às vezes perde as esperanças, mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor não nos abandona. Eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu quero.
terra tremer, faz a terra tremer, faz a terra tremer, rasga os céus e descer, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e descer. Faz a terra tremer, faz a terra tremer, rasga os céus e descer. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e descer. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e descer. Aonde você estiver neste momento, abate a sua cabeça. E fale com Deus. A sua vontade é de ficar sempre na casa do Pai. Diga a Ele. Quero estar no Senhor, vai no Senhor, aperto no Senhor. Quero estar no Senhor, vai no Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus guarde o seu coração. Que Ele fale contigo. Em nome de Jesus. Amém. Atos 2, versículo 42, diz que todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A gente está agora, irmãos, nesse momento de ofertório, né, que a gente possa estar entendendo essa questão da comunhão, do partir do pão também nas ofertas. Que a gente possa estar continuando se dedicando em adoração ao Senhor e se voltando para Deus também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com aquilo que a gente tem para entregar para Deus. Né? Que você possa estar se dispondo agora, separando a sua oferta, separando o seu dízimo. Né? Vai estar aparecendo aqui um QR Code, a agência bancária para você poder fazer uma transferência. Também vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode clicar para poder estar fazendo a sua oferta. Então que a gente possa entender que a gente mesmo distante, a gente ainda precisa estar perto, em comunhão, no partir do pão, em oração, crescendo e entendendo mais sobre Deus e sobre as coisas do reino e aquilo que Ele tem para nós. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês. Boa noite. Vou falar para vocês que é um desafio e uma novidade pregar num culto onde não tem ninguém. Não dizer que não tem ninguém, tem o pessoalzinho da câmera ali, do som, mas é um culto vazio. Eu já preguei em culto que tinha poucas pessoas. Agora, ninguém é novidade, é a primeira vez. E aí, queria te perguntar como é que está sendo a sua quarentena. Está seguindo as recomendações direitinho? Está ficando em casa? Só sai para aquilo que é necessário? Está usando alquinho em gel? Ó, já estou aqui todo trabalhado no meu alquinho. Depois que eu terminar de falar aqui, vou passar um alquinho na mão. Não posso esquecer de não levar a mão no rosto, né? Senão não adianta nada. E, além disso, eu queria perguntar para você, que está me ouvindo nessa noite, ou nessa manhã, eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, como tem sido a sua quarentena? O que você tem feito da sua quarentena? A gente está vivendo um período
em que a gente foi forçado a parar, ou para nos preservar, ou para preservar aqueles a quem nós amamos. O mundo parou, e foi necessário que parasse. Uma pandemia tomou conta do planeta. Não é uma coisa que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo. O mundo parou. Foi necessário que parasse para a gente tentar vencer essa guerra. Mas isso é algo ruim. A gente tem que parar, a gente ser obrigado a parar. Isso é algo ruim. A gente não pode mais conviver com aquelas pessoas que nós amamos. A gente não pode mais estar no convívio de nossos amigos, de nossos irmãos, de nossos familiares, porque você pode, de repente, passar, está contaminado sem saber, passar para alguém, ou o outro alguém pode estar contaminado e passar para você, e aí você passa para outra pessoa, e aí essa reação em cadeia nunca vai parar. Então, a gente teve que manter distância. O distanciamento, ele se tornou a regra. Antes, nós, como igreja, a regra era a comunhão. E graças a Deus, pela tecnologia, pela internet, que hoje a gente consegue estar em comunhão, mesmo distante. Mas o que era a regra, que era a comunhão, agora a regra é o distanciamento. Se impôs essa regra de distanciamento para nós. E isso é muito ruim, porque nós, como igreja, nós devemos viver em comunhão com os nossos irmãos. É ruim também porque isso ocasionou uma crise. E as nações vão demorar para se recuperar disso. As empresas vão demorar para se recuperar. Os pequenos trabalhadores, que têm os seus próprios negócios, vão demorar para se recuperar. Pessoas que talvez perderam o emprego vão demorar para se recuperar. Nós, como seres humanos, talvez demoremos para nos recuperar de um período de quarentena. Porque a gente está sendo obrigado a viver de um jeito que a gente não está acostumado a viver. É bom ficar em casa. Todo mundo gosta de chegar em casa. Mas a partir do momento que você se sente obrigado a estar na sua casa, muda alguma coisa dentro da sua cabeça que, depois de um tempo, não se torna mais tão bom assim. Você precisa sair. Você precisa fazer suas coisas. Então, é um momento de cuidado. E vocês concordam comigo que é um momento que podemos dizer que é ruim. É um momento ruim. Nós estamos sendo obrigados a viver um momento ruim por conta dessa pandemia. E muita gente pode dizer que isso é castigo de Deus. Irmãos, eu queria te falar uma coisa. Isso não é castigo de Deus. A palavra diz que a natureza geme com dores de parto, aguardando o dia da sua redenção. Se estamos vivendo isso hoje, não é porque Deus nos castigou. Estamos vivendo por conta das nossas escolhas. Estamos vivendo isso por conta daquilo que a gente mesmo provocou no mundo. De repente você pode pensar que isso está acontecendo porque o mundo é mau, que o mundo é ruim. Irmãos, o mundo não é ruim. Deus criou o mundo. E Deus criaria algo que é ruim? De forma alguma. O mal que hoje existe no mundo, existe por causa da gente. Se existe um mal no mundo, é porque nós estamos no mundo. Então, o que nós estamos vivendo hoje não é porque o mundo é ruim,
mas porque nós, através do nosso pecado, trouxemos maldade ao mundo. Nós, através do nosso pecado, fizemos o mundo cair junto com a gente. Então o mundo só é ruim porque nós tornamos ele ruim. Lá, no Velho Testamento, nos livros da lei, em Êxodo, você vai ver Deus instituindo o dia do sábado para descanso das pessoas e para descanso da terra. Você vai ver o ano sabático, né? 6 anos trabalhará, no 7º ano você vai descansar e deixar a terra descansar. Eu arrisco dizer que desde esse período o mundo não descansou nem um dia sequer. Então a gente coloca o mundo em colapso, a gente coloca o planeta em uma situação que ele não se suporta. Se hoje vivemos o que estamos vivendo, é por culpa nossa, não é castigo de Deus. E prova disso é que, por causa do nosso distanciamento, você está vendo por aí notícias de que a natureza tem se restaurado sozinha, por causa da ausência do ser humano. Você vai ver lá, acho que uma das primeiras notícias que teve foi dos rios de Veneza, que as águas ficaram cristalinas, apareceram até golfinhos. Você tem notícias de praias que, por conta da ausência dos turistas, as tartarugas estão indo botar ovos. Lugares onde a poluição, né, aquele mapa, aquela foto da poluição que dá para ser tirada do espaço, lugares onde a poluição era forte, hoje é muito menor por conta disso. A gente foi forçado a parar. E aí, com o nosso distanciamento, o mundo tem tentado se restaurar. Então, se existe alguma coisa de ruim no mundo, é a nossa culpa. Mas, mesmo diante desse cenário de pandemia, essa recuperação, né? Essa tentativa de recuperação do planeta é algo bom. O mundo tem descansado, o planeta está descansando um bocadinho. Mesmo algo ruim acontecendo, você pode ter notícias de coisas boas que também estão acontecendo devido ao mal que se sucedeu sobre nós. E aí eu queria contar para vocês a história de um cara, de um homem chamado José. Vocês conhecem a história dele, né? José era um menino sonhador que um dia sonhou que os irmãos dele se prostrariam diante dele. E os irmãos não gostaram nada disso. Ele era o irmão mais novo, filho da promessa, o filho predileto do pai dele, Jacó. E aí depois ele teve um outro sonho. Com esse outro sonho, ele falou para os pais dele, que os pais dele se prostrariam diante dele. E aí a situação apertou. Falou assim, não, esse menino está falando besteira. E aí ficou um clima ruim ali entre ele e os irmãos dele. Um dia, os irmãos dele, maquinando sobre como matariam José, porque ele estava sendo incômodo, decidiram que venderiam ele como escravo. Jogaram ele num poço, e aí, passando uma caravana, ele foi vendido como escravo para aquela caravana e foi parar no Egito. Mas ali, Deus estava com ele, e ele começou a prosperar. Mas aí veio a mulher de Potifar, e por José não ter cedido às tentações, José foi jogado na cadeia. E mesmo na cadeia, Deus esteve com ele. Mesmo na cadeia,
Deus fez ele prosperar. E ali ele continuou interpretando os sonhos das pessoas, interpretou um sonho de um copeiro, interpretou um outro sonho. E aí um dia, no futuro, depois, quando o faraó estava reunido, alguém se lembrou, lá na cadeia tem um menino que interpreta sonhos, porque o faraó tinha tido um sonho que muito perturbava ele não conseguia entender, e ninguém conseguia explicar para ele o porquê daquele sonho. E alguém se lembrou que tinha um cara lá na cadeia que interpretava sonhos. E aí José foi levado até Faraó, interpretou os sonhos de Faraó. E aí, em todo o Egito, abaixo de Faraó, vinha José. José só estava abaixo de Faraó. A autoridade do Egito estava nas mãos de José. E aí, através de José, o Egito prosperou, porque viria um tempo de fome. Durante 7 anos, a terra ia dar fartura, mas durante 7 anos, a terra ia sofrer com uma fome, como nunca vista antes. E aí, José foi usado para poder administrar esse momento. E aí, como a terra estava passando por fome, os irmãos de José foram até o local onde tinha comida. E esse local era o Egito. E lá se encontraram com José. Não o reconheceram de primeira, mas depois, quando José se revelou para eles, eles ficaram com medo. Só que José pediu e falou para eles não terem medo. Depois disso, a família de José foi morar no Egito, porque José guardou a família dele. E aí morre Jacó. Com a morte de Jacó, nós vamos ler agora um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmãos, Deus tem o poder de pegar algo ruim e transformar em bom. Pega o mal e transforma em bem. E Deus quer usar esse momento que a gente está vivendo, que aparentemente é ruim, para fazer resultado dele algo bom. Nós estamos vivendo um momento ruim, um momento de quarentena. Não é bom. Pode ter algumas vantagens. De repente você não está indo para a faculdade, né? É uma rotina bem desgastante. Quem já fez faculdade sabe que é uma rotina bem puxada. E você não está indo, está descansando. Tem lá seus pontos bons. Mas, no geral, é algo ruim. E Deus, Ele tem o poder de pegar algo ruim e transformar em algo bom. O nome quarentena
ele diz respeito a um período de 40 dias. E por diversas vezes você vê esse período acontecendo na Bíblia. Lá em Êxodo 34, a partir do versículo 7, nós vemos que Moisés teve que intervir pelo povo por 40 dias e 40 noites, sem comer e beber, lá no Monte Sinai. Porque o povo rapidamente se esqueceu do que Deus tinha feito por eles, libertando eles do Egito. Depois, durante a caminhada no deserto, com uma nuvem para tapar o sol, com uma coluna de fogo para guiar durante a noite. E aí, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e ali demorou um pouquinho, rapidamente o povo se esqueceu de tudo que Deus tinha feito por eles. E aí, Moisés desce, quebra as tábuas que Deus tinha escrito, de tão furioso que Moisés ficou. E aí Moisés sobe novamente no Monte Sinai, por 40 dias e 40 noites, e intercede pelo povo. Deus fala que não estaria mais presente no meio do povo. E o povo foi obstinado, o povo foi ingrato a Deus. O povo esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Só que Moisés esteve lá no Monte Sinai, intercedendo, durante 40 dias e 40 noites. E nessa quarentena, Deus renovou a aliança dele com o povo. Às vezes, essa quarentena que você está vivendo, Deus quer usar para renovar a aliança dele com você. De repente, você vivendo nesse modo automático, né? Entrou nesse modo de piloto automático e perdeu a sensibilidade da presença de Deus na sua vida. E aí você esqueceu de como é caminhar com Deus. Você vive numa rotina evangélica tão impregnada nos seus costumes que você está no piloto automático, vivendo uma aparência de crente, mas se esqueceu de tudo que Deus fez por você. De repente, esse é um período para você renovar a sua aliança com Deus. De repente, Deus quer usar essa quarentena para transformar ela em algo bom e renovar a aliança dele com você. Outra característica que eu percebo nessa quarentena de Moisés é a intercessão. Moisés intercede pelo povo porque sabia que sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito de Deus no meio do povo, o povo seria destruído. E aí ele intercede pelo povo. Irmãos, a igreja nesse tempo de quarentena tem sido chamada a clamar, a interceder por nossa nação, a interceder por nosso mundo, a interceder pela igreja. Porque lá em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Acho que eu inverti a ordem aí, mas é isso aí. Irmãos, nós temos sido chamados a clamar,
nós temos sido chamados a interceder. Que esse período de quarentena seja um período de intercessão, um período de oração pelo nosso povo. A gente não para refletir no poder dessa palavra. Deus promete que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar, ele vai ouvir e sarar a terra. A gente precisa entender o poder que isso tem. Não vamos negligenciar o poder da intercessão. Que esse período de quarentena seja um período de intercessão também. Mas uma outra quarentena bíblica, e talvez a mais famosa, é a de Cristo no deserto. Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, para que no deserto ele pudesse vencer a tentação que Adão não conseguiu vencer. Irmãos, Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. Mas, ao contrário, talvez essa quarentena que você está passando seja para te livrar de alguma tentação. Cristo passou 40 dias no deserto para ser tentado. Mas talvez, não para que a quarentena seja para te livrar de uma tentação. Mas Deus pode querer usar essa quarentena para fazer você se livrar de uma tentação. Eu não sei, de repente, como é que está no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Cada um sabe o espinho que tem na carne. Cada um sabe os seus problemas. Mas, de repente, tem algo que está acontecendo na sua vida que está difícil de resistir, que está difícil de aguentar. E, de repente, essa quarentena seja uma oportunidade. Deus queira fazer dessa quarentena uma oportunidade para que você se livre desse mal. Você possa buscar Ele, se fortalecer, para que quando isso acabar, quando essa quarentena acabar, aquilo que te tentava não tenha mais poder nenhum sobre a sua vida. Que assim como Jesus Cristo venceu a tentação no deserto, você também possa vencer. Mas de repente, você está vivendo como os irmãos de José, no texto que a gente leu. Quando Jacó morre, os irmãos de José ficam com medo de que, agora que Jacó morreu, José vai se vingar da gente. Porque eles não acreditavam no perdão de José. Eles pensavam que José estava tolerando a presença deles enquanto o pai deles fosse vivo. E depois ele se vingaria. E aí os irmãos de José tiveram medo de que José pudesse se vingar. E às vezes você está com medo também. Às vezes você caiu. Você errou. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente erra é fugir da presença de Deus. Adão e Eva fizeram isso. Eles se esconderam. E aí Deus chamando, buscando pelo jardim, eles se apresentaram. Às vezes você caiu, você errou, e não está acreditando que Deus te perdoou realmente. Que essa quarentena seja um momento para você refletir e acreditar que Deus te perdoou. Basta você se arrepender. Não haja como os irmãos de José que tiveram medo da vingança de José. Porque José fala o seguinte: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Então que nessa quarentena você possa refletir sobre isso. De que por mais que você esteja longe, e aí o instinto do humano, o instinto do ser humano, é que quando cai, é se afastar de Deus, faça o caminho contrário, volte para perto dele. E aí quando essa quarentena acabar, você se reúna de novo com seus irmãos como alguém perdoado, livre da culpa e do pecado. Porque foi isso que o sangue de Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele nos livrou da culpa e do pecado. Então, irmãos, Deus tem o poder de pegar algo ruim e transformar em algo bom. Deus tem o poder de fazer essa quarentena resultar em algo bom. Que talvez seja um momento de restauração de aliança sua com Deus. Que seja um momento que você possa aperfeiçoar as suas práticas de oração. Que seja um momento de intercessão. Você interceda pela igreja, interceda pela nação, pelo mundo. Que seja um momento para você ter forças para se livrar de pecados que você não estava conseguindo se livrar. E que seja um momento também para que você entenda que não importa o que você tenha feito, Deus quer te perdoar. Então você pode confiar no perdão dele. Basta você se arrepender. Então, a minha oração é que você use esse momento de quarentena para ter mais intimidade com Deus. Não desperdice a sua quarentena. Que você possa colocar esse momento, esses dias, nas mãos de Deus. Para que assim como José disse, que os irmãos dele intentaram o mal contra ele, mas Deus o tornou em bem, que a nossa quarentena nas mãos de Deus possa também ser transformada em bem. Gente, tem um corinho antigo para momentos como esse, quando tá acabando, assim. Acabou! Você já viu esse corinho antigo? Acabou! Acabou o nosso Jeep, estamos encerrando o nosso Jeep. Hoje foi com o nosso querido, o nosso amado, o nosso digníssimo, o nosso esplendoroso Elizinho na palavra, arrebentando tudo. E o louvor com o VJ Quebra Tudo. Você conhece ele? VJ Quebra Tudo. Então, Juliano trouxe essa palavra abençoadora pra gente. Guarda no seu coração isso, irmão. Guarda no fundo do seu coração essa verdade. E o nosso Kleber Lucas da Piba, o Felipe, que trouxe esse louvor, que tanto nos edificou. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero te convidar mais uma vez a fazer a sua inscrição, cara. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Não deixe de participar com a gente desse tempo novo, mas também muito edificante que a gente está vivendo como igreja, como juventude, como atalaias. E a sua participação é indispensável. Amanhã a gente está junto mais uma vez, 10h30, para celebrar o Senhor, agradecer por tudo que Ele tem nos feito, agradecer por todo o seu cuidado, independente das circunstâncias, porque Ele continua sendo Deus. Que Deus te abençoe, uma boa noite, até amanhã, 10h30, tamo junto. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face.